whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me, all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King above all kings, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain, and worthy is the King who conquered the grave, and worthy is the Lamb who was slain. Yeah, worthy is the King who conquers the grave, and worthy is the Lamb who was slain, and worthy is the King who conquers the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, oh, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, this is why I sing. This is why we worship. All that you've done, all that you are. I've tasted, I've tasted, I've tasted, I've tasted. Oh, unsurpassed love of the richest, of the most beautiful goodness.
Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um culto online da Igreja Batista, o Bom Pastor. Que prazer ter você com a gente, muito obrigado por nos acompanhar durante essas semanas aí que estamos de quarentena. Nosso desejo é que Deus visite o seu coração, nosso desejo é que Deus te abençoe com paz, com alegria. O nosso desejo é que a sua casa seja transbordada da presença do Senhor nesse momento. Nós queremos convidar todos vocês, você e sua família, neste momento, a adorar Jesus conosco, através dos louvores e também através da pregação da palavra. Antes disso, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça e vamos fazer uma oração. Deus querido, nós queremos nesse momento, Pai, rogar ao Senhor para que de maneira especial o Senhor nos visite neste momento com o Teu Espírito Santo, que o Senhor abençoe o nosso lar, a nossa casa, com os louvores que serão entoados, com a pregação da Tua palavra, com a Tua santa Escritura, ó Deus. Vem sobre nós, Senhor, e nos abençoe com o banquete que vem dos céus. Abençoe cada família que está nos acompanhando, que neste momento nós possamos calar os ruídos do nosso coração e ouvir a Tua voz. Que o Senhor abençoe, Deus, os nossos irmãos espalhados por essa cidade. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de louvarmos o Teu santo nome. Obrigado, Deus, porque mesmo distantes uns dos outros, nós podemos nos reunir num só espírito, num só pensamento, num só foco, num só Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Nós te adoramos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Adore ao Senhor junto conosco. A letra das músicas serão passadas aqui no nosso telão. Não apenas assista, não apenas ouça, mas também cante com a gente. Deus abençoe sua vida. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha.
Hoje, infelizmente, é a nossa última mensagem da série Sala de Espera. Essa série que tanto tem abençoado as nossas vidas, os nossos corações, tem nos edificado e falado muito conosco. A sala de espera pode ser uma enfermidade, uma crise financeira, uma crise conjugal, problemas na relação com os filhos, desemprego, luto, uma pandemia, uma quarentena. Independentemente da situação, nós já aprendemos que quem nos leva à sala de espera é o próprio Deus. E quando Ele faz isso, é porque Ele tem um propósito muito bem estabelecido para nós. No primeiro episódio, nós aprendemos sobre os 3 propósitos da sala de espera. No segundo episódio, nós estudamos sobre o ciclo da sala de espera. E no último episódio, que a gente estudou há 2 semanas atrás, nós estudamos sobre a importância da oração na sala de espera. Hoje, então, a última reflexão dessa série, nós iremos estudar sobre a espera de um milagre. Para isso, eu quero usar o texto de João, capítulo 11, versos de 1 a 45. Então, se você tiver sua Bíblia, por favor, abra em João, capítulo 11, verso de 1 a 5. Nós vamos ler esse texto e eu peço que você me acompanhe nessa leitura com toda reverência e atenção à palavra do nosso Senhor. Diz assim o texto: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Versículo 13. Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Verso 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Verso 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia.
Versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Versículo 29. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Versículo 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam Jesus, agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Versículo 35. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Versículo 40. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Versículo 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e o deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Eu gostaria de te fazer uma pergunta nesse momento. E eu quero que você seja muito sincero, muito sincera. Você precisa de um milagre de Deus em sua vida? Eu acredito que a melhor pergunta seria: quem não precisa? Quem não precisa de um milagre de Deus, não é verdade? Existe um filme muito conhecido na história do cinema que recebeu 4 indicações ao Oscar. Esse filme, ele se chama A Espera de um Milagre. É o título que eu dei para essa reflexão também. E bem resumidamente, o filme ele narra a história de Paul, que é o personagem do famoso ator Tom Hanks. E esse filme ele narra a vida de Paul como agente penitenciário do corredor da morte durante a Grande Depressão e os eventos sobrenaturais por ele presenciados. Com certeza, sem dúvida alguma, vale muito a pena você assistir esse filme, e eu indico esse filme para você assistir. Aproveita esse tempo aí de quarentena, você tem um tempinho a mais com a sua família, junta todo mundo e com certeza você vai aprender lições muito preciosas nesse filme. O título desse filme é uma realidade para nós. É a nossa realidade, é o que a gente tem passado. Nós estamos à espera de um milagre. Todos nós precisamos de um milagre de Deus. Seja no casamento, seja uma porta de emprego,
seja a cura para uma doença, seja a salvação de um familiar, parente, amigo, vizinho, seja uma situação que pareça impossível de ser revertida. Talvez você se encontra numa determinada circunstância e o que vem na sua cabeça, a única coisa que você consegue pensar é só um milagre de Deus. Só um milagre de Deus. Quem nunca pensou isso, não é? Diante de uma situação difícil. Só um milagre para eu sair dessa situação. Só um milagre para eu vencer essa enfermidade. Só um milagre na vida do meu marido. Só um milagre na vida da minha esposa. Só um milagre para minha empresa passar por essa crise. Só um milagre para que o coração duro daquela pessoa seja quebrado e alcançado pela graça de Deus. Só um milagre. Só um milagre. Esse é o grito que muitas pessoas têm dado hoje. Só um milagre. A Bíblia, ela está repleta de histórias sobre o poder extraordinário de Deus e seus milagres. O mar que se abriu, o sol e a lua que foram paralisados no céu, o fogo que consumiu a oferta encharcada de água e tantos outros. Esses são apenas alguns exemplos dos inúmeros atos miraculosos de Deus na história de seu povo. Isso sem falar dos milagres do nosso Mestre e Salvador Jesus. Irmãos, não houve vento, não houve mar, demônio, doença ou morte que resistisse o poder de Jesus Cristo. E eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, que o Deus Todo-Poderoso e Soberano ainda continua a intervir na história de seu povo, ordinária e extraordinariamente. Nada nem ninguém pode deter a sua poderosa mão sobre nós, sobre o povo de Deus. Deus continua fazendo milagres. Deus tem poder para fazer o milagre que você tanto precisa em sua vida. O texto que lemos no início nos conta a história de um grande milagre. Muitos estudiosos da palavra chegam a afirmar que esse foi o maior milagre que Jesus operou. E é com o exemplo desse milagre que nós iremos aprender algumas lições preciosas sobre esse assunto. Eu quero compartilhar com vocês hoje esses 3 pontos: o tempo do milagre, o modo do milagre e o propósito do milagre. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro ponto da nossa mensagem, o tempo do milagre. Nesse primeiro ponto, nós vamos perceber que o texto ele levanta três questões muito interessantes para nós. E a primeira questão é a seguinte: como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento? Como conciliar o amor de Jesus e o nosso sofrimento? Vamos ler juntos o verso de número 3. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. O texto afirma que a família de Betânia era amada por Jesus. Ele amava Marta, Maria, Lázaro, mas mesmo assim Lázaro ficou enfermo. E diante dessa realidade surgem então algumas perguntas. Se Jesus amava Lázaro, por que permitiu que ele ficasse doente? Se Jesus amava Lázaro, por que permitiu que suas irmãs sofressem? Por que Jesus permitiu que o próprio Lázaro morresse? Uma coisa muito interessante a ser notada aqui é que Maria e Marta fizeram a coisa certa na hora da aflição. Sabe o que elas fizeram? Elas buscaram ajuda em Jesus. E é isso que eu e você devemos fazer. Na hora da aflição, na hora do sofrimento, quem nós devemos buscar é Jesus Cristo. E por que elas buscaram a Jesus? Porque elas mandaram alguém
comunicar a Jesus Cristo sobre a doença de Lázaro, porque elas tinham convicção do amor de Jesus por Lázaro. Isso fica claro quando elas dizem no verso 3: Senhor, aquele a quem amas está doente. Por que será que Jesus não curou Lázaro à distância? É uma pergunta que eu faço olhando para esse texto aqui, olhando para essa situação. Por que Jesus não curou Lázaro à distância? Jesus poderia ter impedido que Lázaro ficasse doente. Ele já havia curado o filho do oficial do rei, você lembra dessa história? À distância. Por que ele não curou seu amigo a quem ele amava? Irmãos, humanamente falando, a atitude de Jesus parece contradizer o seu amor, parece contradizer as suas palavras. Os judeus não puderam conciliar o amor de Cristo com o sofrimento da família de Betânia. Eles pensaram que amor e sofrimento não podiam andar juntos. Veja só comigo o versículo 37. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Talvez essa seja a sua pergunta. Se Jesus nos ama mesmo, por que sofremos? Se Jesus nos ama, por que um crente fiel contrai uma doença grave e incurável na perspectiva da medicina? Se Jesus nos ama mesmo, por que um crente fiel sofre um acidente e morre brutalmente numa estrada? Se Jesus nos ama, por que a dor se recusa a dar uma pausa no nosso peito? Se Jesus nos ama, por que um crente que precisa cuidar da sua família perde o emprego? Se Jesus nos ama, por que Ele permite a gente passar pela dor indescritível do luto? Eu gostaria de lembrar algo a você, então, que poderá te ajudar a responder esses questionamentos tão cruéis, que talvez um dia você já se fez. Irmãos, irmãs, Deus sabe e conhece o nosso sofrimento, pois Deus, mesmo amando tanto o seu único filho, Ele não o poupou da cruz. Você consegue imaginar o quanto Deus sofreu vendo o seu único filho chorando no Getsêmani em extrema agonia, a ponto de soar sangue? Você consegue imaginar o quanto Deus sofreu vendo seu filho carregando todos os pecados de toda a humanidade? O pai amava o filho, mas permitiu que ele bebesse o cálice amargo do sofrimento e morresse na cruz do Calvário em nosso lugar. O fato de Jesus nos amar não nos torna filhos prediletos. O amor de Jesus não nos garante imunidade especial contra tragédias, mágoas e dores. Jesus nunca prometeu imunidade. Ele nunca prometeu uma explicação sequer. Ele prometeu Ele próprio. Ele prometeu sua presença sobrenatural em nossas vidas. Foi isso que Jesus prometeu. Mas a segunda pergunta que esse primeiro ponto nos traz é a seguinte: como conciliar a nossa necessidade com a demora de Jesus? Vejamos só 2 versos agora, o verso 6 e depois a gente vai ler o verso 39. O verso 6 diz assim: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. E aí o verso 39 diz assim:
tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, a irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Ao invés de mudar sua agenda para socorrer Lázaro, Jesus ficou ainda mais 2 dias onde estava. Em vez de ir, ele manda apenas um recado. E o recado era: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Porém, Lázaro já havia falecido. Irmãos, Marta precisou lidar não apenas com a doença do irmão, mas também com a demora de Jesus. Afinal de contas, como alguém que ama não se apressa em socorrer a pessoa amada? Irmãos, quando alguém nos pede socorro, a gente para tudo que está fazendo para socorrer aquela pessoa. Jesus não fez isso. Sem dúvida, as irmãs se perguntaram: por que ele não veio? Será que ele ainda virá? Por que ele está demorando tanto? Será que ele nos ama mesmo? Muitas vezes parece que Jesus demora. Parece que Jesus demora. Quando a gente olha para as Escrituras, Deus prometeu um filho a Abraão e Sara, porém só depois de 25 anos a promessa foi cumprida. Os discípulos estavam sofrendo com uma tempestade no mar, porém só na 4ª vigília da noite Jesus apareceu e foi ao encontro dos discípulos. Isso é mais ou menos umas 3 horas da madrugada. Jairo foi pedir socorro a Jesus, mas quando Jesus chega, a sua filha já estava morta. Irmãos, a gente sofre com isso, não é? No intervalo entre a dor e o milagre, nós vivemos uma grande angústia. A demora de Deus nos machuca muito. E talvez você esteja lidando com essa situação. Talvez você seja um pai, uma mãe que ora pela conversão de um filho. Talvez você ora pela conversão dos seus pais há anos e anos. E você se pergunta: será que Deus não quer que essas pessoas sejam salvas? Por que Deus não apressa esse dia? Por que demora tanto? Porque aqueles que amam a Jesus e são amados por Jesus precisam esperar. Por que não é instantâneo? Por que não é imediato? Então surge aqui a terceira pergunta desse ponto. E a pergunta é: a gente já viu a primeira, como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento. A segunda, como conciliar a nossa necessidade com a demora de Jesus. E a terceira, como conciliar o nosso tempo com o tempo de Jesus. A distância entre Betânia e onde Jesus estava era de mais ou menos 32 quilômetros, ou seja, levava um dia de viagem da onde Jesus estava para chegar até Betânia. O mensageiro, irmãos, gastou um dia para chegar a Jesus. Logo ao sair de Betânia, Lázaro morreu. Então, quando ele deu a notícia a Jesus, Lázaro já estava morto. E o texto diz que Jesus demora mais 2 dias e gasta outro dia para chegar até Betânia. Por isso que quando Jesus chegou, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Agora eu chamo a sua atenção para os versos 14 e 15. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Palavras de Jesus para os seus discípulos. Agora eu quero que você pare um instantinho aqui. Vamos pensar um pouco. Jesus ama Lázaro, mas ele não se apressa em socorrê-lo. Jesus disse que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas ele morre.
Agora o texto nos diz que Jesus se alegra por não estar lá na casa de Marta e Maria na hora em que Lázaro morre. Irmãos, imagina só a cabeça dos discípulos, a mente dos discípulos nesse momento. Talvez eles estavam muito confusos. E a pergunta que não quer calar é: por que Jesus se alegrou com esse fato? E a resposta é: porque Jesus age de acordo com o tempo de Deus e não com o nosso tempo. Ele sabe a hora certa de agir. Ele age segundo os planos de Deus e não segundo a nossa agenda. Ele age no tempo do Pai e não segundo a nossa pressa. Quando ele parece demorar, saiba de uma coisa: ele está fazendo algo muito maior e melhor. Marta e Maria pensaram que Jesus tinha chegado atrasado, mas ele chegou na hora certa, no tempo oportuno de Deus. Olha só como isso fica claro nos versos 21 e 32. As irmãs pensaram que Jesus estava atrasado. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Agora veja o que Maria diz no verso 32. Mesma coisa, não é? Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É como se elas tivessem falado: Senhor, o Senhor chegou tarde demais. Dá mais tempo. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma informação muito importante, muito preciosa aqui nesse texto. Havia uma crença entre os rabinos de que um homem piedoso poderia orar a Deus e, por intermédio da oração desse homem piedoso, Deus poderia levantar o morto da sepultura. Porém, de acordo com essa crença, alguém só poderia fazer essa oração, alguém só poderia operar esse milagre até o terceiro dia. Se fosse a partir do quarto dia, aí nenhum homem podia mais operar esse milagre. Somente Deus, apenas Deus, poderia ressuscitar alguém a partir do quarto dia. A grande tese, irmãos, do Evangelho de João é provar que Jesus é Deus, é apresentar Jesus como Deus. E ao longo desse Evangelho, Jesus Cristo vem provando pelas suas palavras e obras que verdadeiramente Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E neste momento, Ele deixa para o final do seu ministério a mais eloquente prova de que verdadeiramente Ele é Deus. Pois Ele traz à vida um homem que estava sepultado há 4 dias. E somente Deus pode fazer esse milagre e mais ninguém. Os rabinos tiveram que engolir Jesus naquele momento. É por isso que Jesus se alegra com a morte de Lázaro. Dá para entender agora como que as coisas se encaixam, como que a Bíblia responde à Bíblia. Tudo estava planejado, tudo estava debaixo do plano perfeito de Deus. E a sua vida, a minha vida, as nossas vidas estão nas mãos desse Deus que faz grandes milagres. Não segundo a nossa vontade, os nossos prazeres, a nossa agenda, mas segundo o propósito, o plano e o tempo perfeito dele. Jesus não chega atrasado, Jesus não falta, ele não é pego de surpresa, ele conhece o fim desde o princípio, o amanhã desde o ontem. Ele enxerga o futuro desde o passado. Ele sabia que Lázaro estava doente e que Lázaro já estava morto. Ele demorou mais 2 dias porque sabia o que ia fazer. E pode ter certeza, meu irmão, ele sabe também o que faz na sua vida. Esse foi então o nosso primeiro ponto. O tempo
do milagre. E agora eu quero convidar você a juntos estudarmos o modo do milagre. O que esse ponto da mensagem tem a nos ensinar? Eu quero destacar duas verdades desse ponto aqui. Ou seja, do modo que Jesus ele operou esse milagre. A primeira verdade que eu quero destacar aqui é a seguinte: Jesus tem poder para operar milagres a qualquer momento. A qualquer momento. E eu quero chamar a sua atenção para os versículos 21 até o versículo 25, tá bom? Se você quiser, você pode acompanhar aqui com a gente. Se você tem dificuldade de enxergar aqui no nosso telão, por favor, nos acompanhe aí com a sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Preste atenção no seguinte: Marta crê no Jesus que poderia ter evitado a morte. Por isso ela disse: se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Agora, olha o detalhe. Marta, ela conjuga o verbo no passado. Se o Senhor estivesse aqui. Mas não apenas isso, Marta também crê no Jesus que ressuscitará os mortos no último dia. Marta crê que Jesus um dia voltará e todos aqueles que morreram no Senhor serão ressuscitados e terão seus corpos glorificados, semelhantes ao corpo de Jesus. Porém, esse verbo, Marta, ela conjuga esse verbo no futuro. Ou seja, Marta, ela está entre a fé e a lógica. Ela crê que Jesus poderia livrar Lázaro da morte. Ela crê que no futuro todos ressuscitarão. Mas ela não consegue crer que Jesus poderia fazer o milagre naquele exato momento. Irmãos, quantas vezes nós agimos da mesma maneira? Não temos dúvida que Jesus realizou prodígios no passado. Não temos dúvida de crer que Ele fará coisas tremendas no futuro. Mas a gente tem dificuldade em crer que Ele pode operar o milagre que tanto precisamos ainda hoje, agora. Ele tem poder para fazer isso. O grande erro das duas irmãs foi omitir o poder presente do Deus vivo. Marta vivia ou no passado ou no futuro. Irmãos, nós não podemos viver de lembranças que já passaram, nem apenas das promessas que ainda virão. Nós precisamos crer hoje. Precisamos crer no poder de Deus hoje. Precisamos crer que Deus pode operar grandes maravilhas hoje. Saiba de algo muito importante: Jesus não é o grande eu era, nem o grande eu serei. Jesus é o grande eu sou. Somente nesse evangelho, o evangelho de João, Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. E aqui nesse texto que a gente leu, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu não fui, eu não serei, eu sou. O nosso Deus é o Deus que agiu no passado, que agirá no futuro. Mas não se esqueça que Ele é o Deus que age no presente também. Se Ele quiser, Ele pode operar um grande milagre na sua vida ainda hoje, ou nesse exato momento, enquanto você ouve a palavra de Deus. Você crê nisso? Você acredita nisso?
Primeira verdade desse ponto: Jesus tem poder para operar milagres a qualquer momento. Mas a segunda verdade desse ponto aqui é a seguinte: Jesus, ele se identifica com a nossa dor. Jesus se identifica com a nossa dor. Versículo 35, um dos menores versículos da Bíblia, muito conhecido. Jesus chorou. Ponto. Jesus chorou. As lágrimas de Jesus revelam sua humanidade, sua compaixão, seu amor. Os judeus, olhando Jesus chorando, disse: olha, realmente Jesus amava Lázaro. Jesus se importa. Jesus se identifica com a nossa dor. Jesus não é um Deus distante, não é um Deus impessoal. Jesus é o Deus Emanuel, Deus conosco. Quando você chora, meu irmão, saiba de uma coisa: Ele chora com você. Quando você sofre, Ele sofre com você. Ele se importa com você, Ele se identifica com você. Ele é o Deus que conhece a nossa dor. Quantas vezes nós pensamos que ninguém nos entende? Quantas vezes pensamos que nós somos os únicos que passamos por determinadas situações? Quantas vezes pensamos que ninguém sabe da nossa dor e do nosso sofrimento? Eu quero dizer para você que talvez eu realmente não entenda a sua dor. Talvez eu nunca passei pelo que você está passando, mas eu conheço alguém que te entende. Eu conheço alguém que já passou por muitos sofrimentos e pode te ajudar, e esse alguém se chama Jesus. E Ele conhece as suas dores. Jesus sabe o que é a dor da pobreza, pois Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus sabe o que é a dor da solidão, pois nas horas mais difíceis Ele estava só. Jesus sabe o que é a dor da perseguição, pois Ele foi caçado por Herodes, vigiado pelos fariseus, odiado pelos escribas e entregue pelos sacerdotes. Jesus sabe o que é a dor da traição. Ele foi traído pela multidão que o aplaudiu, por Judas. Ele foi negado por Pedro 3 vezes e abandonado pelos seus discípulos. Jesus sabe o que é a dor da humilhação, pois Ele foi preso, espancado, cuspido, deixado nu e pregado numa cruz como criminoso. Jesus sabe o que é a dor da enfermidade, pois Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Jesus sabe o que é a dor da morte, pois Ele suportou a morte e morte de cruz. Esse é o nosso Jesus, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Já estudamos sobre o tempo do milagre, sobre o modo do milagre. Agora vamos para o último ponto desta mensagem, que é o propósito do milagre, e assim a gente vai seguindo para o nosso encerramento. Há 3 propósitos bem claros no texto. Primeiro, a glória de Deus. Segundo, o despertamento da fé. E terceiro, a morte de Jesus. Porém, devido ao tempo que eu tenho, eu vou falar apenas sobre um, que é a glória de Deus. Versículo 4 diz assim, por favor me acompanhe. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Por que Jesus não ressuscitou Lázaro antes? Por que Jesus não socorreu Lázaro no momento que ele recebeu a notícia? Por que Jesus aparece lá apenas no 4º dia? A
resposta é: para que Deus fosse glorificado. Para que Jesus fosse glorificado por intermédio desse milagre. É muito importante entender isso. Todos os milagres que Jesus realizou, Ele realizou com um propósito maior. E esse propósito é a glória de Deus. Para que Deus seja exaltado, para que o seu nome seja conhecido, para que as pessoas possam reconhecer que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Algo muito forte que Deus colocou no meu coração enquanto eu estudava isso aqui é o seguinte: muitos realizam milagres em nome de Deus, mas poucos realizam milagres para a glória de Deus. É o que a gente mais vê hoje, principalmente na televisão. Muitos operando milagres em nome de Deus, mas não para a glória de Deus. Muitos operam milagres não para que Jesus seja adorado e glorificado, mas sim para que o homem seja colocado num pedestal e ovacionado pela multidão. Quando Jesus cura, o propósito, o foco não está no homem, não está no engrandecimento do homem, não está no bem-estar do homem, não está simplesmente na cura. O propósito maior do milagre é que Deus seja o foco, é que Deus seja engrandecido, é que Deus seja glorificado. A coisa mais importante em nossa vida é glorificarmos a Deus em tudo que somos e fazemos. Quando somos confrontados pela doença, desapontamento, demora e até mesmo a morte, o nosso único encorajamento e suficiente é saber que tudo isso é para o louvor da glória de Deus. O propósito maior é que o nome de Jesus seja exaltado. É que o nosso Deus receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Para concluir, primeiro, Deus não está atrasado nem se esqueceu de você. Ele age no tempo certo. Segundo, todos nós vamos passar pelas salas de espera da vida. Todos nós vamos sofrer. Mas lembre-se de uma coisa: um dia nós seremos totalmente curados e iremos ressuscitar no poder de Jesus. Os nossos corpos serão semelhantes ao corpo glorificado do nosso Mestre, Senhor e Salvador. Terceiro, aprenda a confiar. Os tempos difíceis vão passar. Vai passar. Tudo isso vai passar. E as promessas de Deus sempre se cumprirá. Sempre, sempre. As promessas do Senhor sempre serão cumpridas. Nós iremos encerrar esse tempo de reflexão de uma maneira diferente hoje. Encerrando aqui a nossa série de mensagens Sala de Espera. Nós iremos encerrar esse tempo de reflexão ouvindo uma canção. E eu quero te encorajar. Enquanto você ouve essa canção, se ajoelhe no chão da sua sala ou onde você estiver e clame a Deus pelo seu milagre. Faça do lugar onde você está um altar de adoração
de quebrantamento, de súplica. E se você não sabe o que dizer, meu irmão, apenas fique em silêncio enquanto você ouve essa canção. Apenas chore. As lágrimas falam muito mais alto do que as nossas palavras, e Deus entende as nossas lágrimas e o nosso coração, sem a gente precisar falar uma só palavra. Que você tenha uma experiência maravilhosa com Deus neste momento. Que a sua casa seja transbordada da graça, do amor e da presença de Deus. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Que o Senhor te abençoe. E nós te esperamos no nosso próximo culto online. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, esteja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Vamos ouvir agora essa canção e vamos cair de joelhos e clamar ao Senhor, a esse Deus que é todo poderoso, que pode realizar o nosso milagre ainda hoje, se assim Ele quiser. Amém. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural.
porque cremos em Ti, vivemos não pelo que vemos, mas pela confiança no Teu caráter, na Tua pessoa. Cremos que muito mais o Senhor está para fazer em nós e através de nós, em nós e através de nós.